Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e eu te convido a ficar nesse vídeo para conhecer de perto esse apartamento que tem aquela cara de loft nova-iorquino. E já para ambientar vocês, nós estamos em um apartamento. Ele tem o pé direito duplo na área social e nas áreas íntimas ele tem o pé direito um pouco mais baixo para trazer esse ar de aconchego. E o hall de entrada, ele é um hall privativo, então o elevador ele para em cada um dos apartamentos. E esse hall ele foi pensado para trazer essa característica bem interessante de um ar bem contemporâneo, mas também trazendo as características mais rústicas de um loft mesmo, com o tijolinho que é bem presente em grande parte do projeto. E eu quero mostrar e fazer o tour desse apartamento com vocês, mas mostrando um pouquinho mais sobre a personalidade dos meus clientes. Vocês vão notar que aqui realmente parece um loft nova-iorquino. Se a gente abrir as janelas, a gente vai ver a Times Square. Mas não, a ideia aqui foi trazer esse aconchego justamente para essa característica do apartamento. Nós temos algumas ideias bem interessantes que nós privilegiamos, como o pé direito duplo, como essas grandes janelas que estão presentes aqui no projeto, e trouxemos essa característica mais industrial. Mas nossos clientes amam. E eu já vou logo de cara contar um segredo para vocês. Na primeira apresentação do projeto, essas paredes que nós vemos em tijolinho, na verdade eram feitas em pedra. A minha proposta original era essa. Mas eles falaram, Vitor, a gente achou interessante a pedra, mas a gente gosta muito do tijolinho. E foi aí que surgiu a proposta de contemplar esse visual aqui, trazendo essa meia parede. Mas vem comigo que eu tenho mais para te mostrar. E mais uma vez eu ainda queria, antes de tudo, parabenizar os meus clientes porque eles mantêm a casa exatamente assim. Sim, temos alguns virginianos morando por aqui, então por isso que a casa continua sempre muito organizada e muito bonita. Falando um pouquinho aqui da sala, nós temos essa característica de ter uma TV nesse ambiente. Mas é interessante porque na proposta original do projeto, eu coloquei a TV e nossos clientes não gostariam de ter a TV nesse espaço, porque vocês ainda vão ver lá para dentro que nós temos um ambiente destinado à TV. Mas em uma conversa, com um briefing e tudo mais, eu mostrei para eles a importância de tê-la aqui, justamente por conta dessa integração, de ter o espaço gourmet aqui do lado e essa sala aqui de vez em quando conseguir utilizar. Não que necessariamente precisaria ter um sofá de home, aquele confortável para esse ambiente. E por isso que a TV aqui parece um quadro. Ela é a The Frame da Samsung, aquela mesma que eu coloquei na minha casa. Que aliás, já clica no link depois desse vídeo aqui para assistir o tour pelo meu lar. E lá você vai entender um pouquinho mais sobre essa TV. Essa parte da sala, ela tem um pé direito duplo. E eu gostei da ideia, da proposta que eu trouxe para os clientes, de deixar toda a parte mais baixa aconchegante e deixar toda a parte superior um pouco mais livre, com uma tonalidade um pouco mais clara, justamente para poder valorizar, criar aquele efeito abóbada que dá essa amplitude para o ambiente. E eu também já vou destacar esse lustre incrível que já era da família. Ele estava na outra casa e a gente já pensou todo o projeto para reutilizá-lo aqui também. Mas o restante a gente veio mudando tudo. E uma das coisas que eu amo é fazer essa brincadeira de texturas, né? Então a gente tem o tijolinho e também tem esse ripado, que traz esse ar mais contemporâneo, mais sofisticado, mas ao mesmo tempo você vai ver que a gente tem também esse ar mais tradicional que os nossos clientes gostam. Mas eu vou dar um tour aqui para vocês nessa área que é completamente integrada. Eu já volto para poder falar da varanda gourmet, mas antes eu quero destacar essa volumetria. Quando a gente pensa num projeto, eu particularmente dentro do estúdio e com a proposta do Sweet Living, eu gosto sempre de trazer esses desenhos que a própria arquitetura já nos fornece e evidenciá-las, ou às vezes mimetizar ela de alguma forma. Nesse caso, eu mimetizei e evidenciei ao mesmo tempo.
Por quê? Eu trouxe essa linguagem de uma marcenaria que percorre toda a extensão da sala, criando esse limite para o pé direito alto, o que traz um maior aconchego aqui para baixo, mas ao mesmo tempo eu apliquei bastante função para esse espaço, mimetizando os armários. Sim, essas portas que a gente vê aqui atrás são todas armários que servem a essa parte aqui da sala de almoço, a sala de jantar aqui também junto com o espaço gourmet. E para o outro lado, ao mesmo tempo, eu faço essa divisão com a área da cozinha, que está levemente integrada porque a gente ainda tem esse vão de passagem aqui. E dessa forma eu consegui trazer esse volume de caixa, que eu acho imprescindível para a arquitetura ser ainda mais valorizada. Então a gente criou essa unidade dentro desse acabamento um pouco mais preto, mais escuro, e a gente trouxe esse ponto de luz que é a mesa com as cadeiras um pouco mais claras. Falando ainda de função, nossos clientes amam a parte de bar, de café. Era um espaço imprescindível para eles. E foi aí que a gente criou essa área aqui, esse nicho, com uma tonalidade diferente da marcenaria que cria essa volumetria, para destacar exatamente esse ponto que eles gostam de trazer para dentro do espaço e que faz parte do dia a dia. E essa laca aqui, ela foi feita especificamente para esse ambiente aqui também. Aqui esse canto também foi muito interessante, porque a princípio eu tinha planejado um outro quadro com fotografia, mas eles tinham esse quadro aqui que já fazia parte da história, fazia parte da família deles e gostariam de um espaço destinado para ele. Foi aí que a gente, obviamente, substituiu rapidamente o quadro que a gente já tinha e criou esse espaço aqui da leitura. O que eu acho que é muito gostoso porque também tem um ambiente mais acolhedor, aconchegante, recebe, mas ao mesmo tempo eles conseguem utilizar no dia a dia. Aqui para o espaço gourmet, na verdade eu aproveitei ele de múltiplas funções. Como o ambiente ainda está integrado, mas notem que a porta de divisão desses ambientes da sala com o espaço gourmet ainda foi mantida, para caso eles quisessem também pudessem fazer essa divisão entre o receber e o estar. Mas eu optei por trazer aqui também a sala de jantar, o que nos possibilitou de ter um maior espaço no ambiente de estar, com uma mesa apenas de apoio, como uma copa, e aqui sim ficou essa mesa mais confortável, exuberante, para a gente conseguir trazer e receber. E o mais interessante é que eles estavam vindo de uma casa grande, que eles já estavam vivendo há muito tempo. E estavam um pouco apreensivos de vir para o apartamento e faltar espaço. Mas hoje, em conversa com o meu cliente, eu fiquei muito feliz de saber que sobrou armários. Eles estão completamente felizes de terem feito essa mudança e eles estão realmente se sentindo em casa. Em nenhum momento eles estão se sentindo desprivilegiados por estarem em um apartamento. Mesmo porque dá uma olhada, né? Aqui na parte de trás de mim, nós temos ainda a função da churrasqueira, uma bancada de apoio e aqui também ficou super fácil de acesso, um cantinho para o café. Agora eu vou mostrar a cozinha para vocês. Então esses armários aqui que eu comentei, eles são armários que fazem a divisão com a própria marcenaria da parte social para a área de serviço aqui com a cozinha. Eu particularmente sou apaixonado por ela porque ela tem aquela cara de cozinha, mas ela também tem aquele ar de aconchego. Aqui nós optamos por não fazer a integração total da cozinha para a gente conseguir ganhar mais espaço de armazenamento, visto que a planta original entregue pela construtora tem bastante aberturas e a gente tentou preservar o máximo possível para evitar tantas obras depois, durante o início desse projeto. Então a gente optou por fazer essa divisão, trazer aqui no fundo daquele armário preto a parte dos eletros com a geladeira, micro-ondas e forno, bastante espaço de armazenamento. E pro lado de cá, onde fica bem de frente com a parte da sala que eu mostrei para vocês, essa conexão das tonalidades, das texturas e dos acabamentos que a gente utilizou lá. Nota que a cozinha tem esse ar bem contemporâneo, mas a gente quis trazer esse toque do industrial para esse revestimento, que é o Berliner da Portobello. Ele tem esse efeito mais irregular nas peças e esse encaixe dele também fica bem interessante porque fica um pouco mais dinâmico. Não fica uma pastilhinha e também não fica um revestimento mais convencional. Ficou super interessante.
Agora eu quero pontuar um outro detalhe aqui na cozinha que eu gosto bastante de fazer nos meus projetos, é que nota que a gente não tem o frontão de pedra. Se você não identifica muito bem o que é o frontão de pedra na bancada, acesse o meu vídeo de bancadas de cozinha em que eu tô falando bastante sobre esse assunto para vocês. Agora vou voltar aqui para poder ambientar vocês ainda mais. Essa iluminação que eu coloquei aqui é uma iluminação bem interessante de trabalho, visto que a iluminação central, ela acaba criando e gerando uma sombra em cima da bancada. Então a gente trouxe ela para criar ainda mais esse ar de utilização, mas também ter um ponto bem interessante de aconchego. Eu vou abrir a porta do lavabo e dar uma olhada, que coisa mais incrível que é esse lavabo. Ao entrar a gente vê esse lavabo com um grande espelho, que eu já fiz um diferencial nele, que ele vem na parte do fundo e nas duas laterais. Uma bela iluminação frontal e um lustre para trazer aquele ar de aconchego. E vindo aqui para a área íntima, nós tínhamos esse espaço que dá vazão para os quartos, para a sala de TV, e a gente optou por trazer esse espaço aqui em comum, um pequeno escritório, um home office para família também. E não sei se eu comentei com vocês, mas o apartamento tem 190 metros quadrados com 4 suítes. Essa daqui a gente transformou em uma sala de TV. Dá uma olhada que coisa mais linda que ficou. A ideia dessa sala é que ela fosse bem acolhedora, bem confortável, e é justamente por isso que todo o apartamento tem esse ar bem residencial, bem cara de casa mesmo, porque nós fizemos ele todo planejado para que fosse assim. Aqui nós temos papel de parede nas paredes, com esse efeito mais linho. Esse sofá que vocês viram que eu sento bem confortável aqui. E na minha frente fica o espaço de TV, com um espaço de armazenamento embaixo e uma prateleira superior também para ficar escondido os receivers, trazer uma decoração e alguns pontos extras que ficam bem acolhedores. E os nossos clientes fizeram tudo exatamente como a gente havia planejado, então não tinha como ficar diferente, né? E eu vou ser bem sincero que eu gostaria sim de ser um hóspede dos meus clientes. Dá uma olhada nesse quarto, que delícia, que aconchego. E trazer todos os detalhes pensados realmente para a pessoa que você gosta, para a pessoa da sua família ou convidados, que é quem a gente hospeda em casa, né? Agora eu vou dar algumas dicas bem interessantes que eu utilizei aqui para criar ainda mais a sensação de amplitude. Essa cortina, ela foi pensada para ter a cortina blackout, mais o voal de linha na frente, e ela pega a extensão toda da parede, o que traz realmente essa sensação de amplitude, visto que aqui atrás nós temos uma janela que é menor. Então se a gente fosse trabalhar às vezes com uma cortina apenas no vão da janela, ele não daria essa sensação tão imponente e aconchegante para o quarto. Sensação de conforto, amplitude e bastante espaço de armazenamento é o que vocês vão ver nessa suíte. A gente já entra aqui pelo espaço do closet. Se você pegar a planta original, você não vai identificar, porque eu criei exatamente esse espaço com bastante espaço de armazenamento e também criando uma divisão aqui para a área do quarto, onde a gente tem esse ar um pouco mais aconchegante, mais acolhedor e tudo mais. Os espelhos aqui servem bastante para essa sensação de amplitude, para ter esse espelho de corpo todo, para você conseguir se visualizar, se vestir, e é o que faz com que esse quarto tenha ainda mais proporção dentro do ambiente, né? Eu criei exatamente essa volumetria que divide a cama do espaço do closet em um espaço mais amadeirado, né, nesse acabamento, o que faz com que a gente tenha ainda mais a sensação de aconchego aqui. E esse pórtico, trazendo essa iluminação, também cria cenas diferentes dentro do ambiente. Então a gente consegue ter uma iluminação mais geral, ter uma iluminação mais de conforto, uma de leitura. Quando a gente acende tudo, fica com esse efeito que a gente tem aqui, mas na hora de assistir uma TV, ler um livro, a gente consegue dosar isso também. E você vai conseguir entender e iluminar muito melhor as suas casas, assistindo o vídeo que eu tenho sobre iluminação também. Já vou deixar o link aqui para vocês conseguirem ter acesso depois de visualizar isso daqui, que eu já tô quase acabando. E o melhor eu deixei para o final. Aliás, se vocês já estão gostando, já deixa sua curtida, já comenta, já ativa a notificação para receber novos vídeos, viu? Vou mostrar mais para vocês de alguns detalhes.
Gente, eu fico brincando com esse ar mais nova-iorquino, mas o projeto se chama Família, em italiano, que na verdade é família, né? E vocês podem notar aqui pelos quadros de que eles são realmente italianos, eles gostam muito. E esse daqui, que representa aquele tijolinho da sala, ele é um papel de parede. E é muito interessante porque ele é texturizado, então ele dá mais ainda a sensação de ser um tijolinho natural. Cruzando o corredor, nós viemos até a outra suíte, a suíte principal, dos pais da família, que são donos deste apartamento. E aqui a gente também trouxe esse ar bem aconchegante, bem acolhedor. Você vê que as madeiras trazem bastante esse ar, e eu faço uma brincadeira sempre dentro dos ambientes de destacar essas volumetrias e ao mesmo tempo também não trazer aquela sensação de tudo que a gente visualiza é armário. Apesar de ser, tá? Sempre que a gente tá vendo alguma coisa em marcenaria aqui, a gente tá mimetizando parte dos armários. Vindo aqui pelo corredor no hall, né, desse quarto, que é o closet deles, do casal, a gente tem o lado que é mais cinza, onde nós temos essa ideia de praticamente parecer as cores das paredes, e do outro lado eu destaquei essa volumetria, que faz com que a gente crie exatamente essa sensação de hall. Esse elemento vazado aqui, ele também é um elemento que traz essa brincadeira de esconder e mostrar ao mesmo tempo, sem criar uma barreira física que deixasse o ambiente muito fechado, muito compacto, mas que trouxesse essa iluminação bem interessante também. Ele é um elemento, não é em palha natural, ele é uma malha metálica toda perfurada que está presente em outros elementos aqui também desse projeto. Sim, ainda deu para colocar uma poltroninha aqui para assistir uma TV ainda bem confortável. A ideia de trazer esse móvel aqui embaixo é justamente para poder trazer mais espaço de armazenamento, e ele tem esse ar bem mimetizado com esse efeito bandeja, que é uma característica muito interessante dentro dos meus projetos. Aquele espelho dá a sensação de amplitude, então faz com que o quarto ganhe ainda mais proporção. E nota esse detalhe aqui que eu trouxe. Nós temos essa cortina que tem esse efeito que as próprias pregas criam esse ripado. E esse ripado também foi passado para essa área aqui do painel, trazendo essa brincadeira com esse canto que dá acesso a uma varanda técnica. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tour em um dos meus projetos e conhecer aqui de perto, não só a personalidade dos meus clientes, mas também todos os detalhes que eu pensei para eles. E não se esquece de já deixar o seu comentário, a sua curtida, se inscrever no canal e, lógico, ativar a notificação para os próximos vídeos. E até o próximo Na Paleta!